Então vamos lá, gente. Vamos dar outro preview aqui para a gente poder visualizar o que está acontecendo com essa animação. Como eu já expliquei na aula passada, a gente consegue visualizar alguns princípios de animação acontecendo nesse projeto, como antecipação, time, o trabalho no time, o slow in, slow out, o scratch, stretch. Então, agora que a gente já aprendeu uma base bem básica sobre esses princípios, vamos esconder aqui essa layer e vamos abrir essa layer de baixo, para a gente visualizar a animação acontecendo sem utilização desses princípios. Vejam que ela tá legal porque eu trabalhei apenas um desses princípios, que foi o time. Você percebe que ela tem um movimento de aceleração e desaceleração em diferentes pontos. Só que ela não está tão viva como a primeira, porque na primeira eu utilizei outros princípios, antecipação, squash, stretch. Então vejam que a diferença é notável. A animação ela fica muito mais orgânica quando a gente trabalha esses outros princípios. Agora vamos aprender a fazer esse exercício aqui. Eu deixei essa camada vazia, sem nenhum tipo de movimentação, para que a gente possa aprender na prática, no After, como a gente utiliza esses princípios. A gente vai trabalhar antecipação, a gente vai trabalhar no time, e a gente vai trabalhar também com squash e stretch. Vamos lá. O primeiro passo, pessoal, aqui é delimitar a quantidade de tempo que eu quero que essa animação dure, que eu já marquei aqui por essa área de preview. Ela vai ter 1 segundo e 18 frames. Vamos marcar aqui, vamos apertar P para abrir somente o parâmetro da posição. Eu acho interessante vocês anotarem esses atalhos, porque o pessoal que trabalha com motion, ele trabalha muito com atalhos para poder fazer seus projetos de uma forma mais rápida. Então vamos lá, primeiro passo aqui, já que eu vou utilizar alguns princípios como squash e stretch, como o princípio de distorção do meu objeto, o primeiro passo a se fazer é mover o ponto de acompanhamento dele, ou se assegurar que o ponto de acompanhamento está no meio. Porque quando eu for distorcer, através desses pontos, ele vai distorcer levando em consideração o ponto de ancoragem. Por exemplo, se eu colocasse o ponto de ancoragem aqui para o canto, eu perceberia que quando eu clicasse em algum ponto de ancoragem desse distorcesse, ele distorce relativamente a esse ponto pivô aqui. E não é isso que eu quero. Vamos deixar o ponto de acompanhamento no meio e vamos marcar o primeiro keyframe da posição inicial dele. Vou andar aqui um pouquinho no cursor. Não é necessário a gente fazer um cálculo agora de quantos frames vai ter a distância de um movimento para outro, porque isso a gente vai ajustar depois utilizando o time, que é justamente esse ajuste de tempo, esse ajuste de velocidade. Então vamos apenas marcar os keyframes e mover o objeto. O primeiro passo, pessoal, para se executar uma ação é utilizar o princípio da antecipação. Por quê? Porque na vida real a gente sempre tende a acumular alguma energia, algum tipo de energia, para poder executar alguma atividade, algum movimento. Então, já que eu sei que essa bolinha ela vai percorrer uma distância em linha reta na direção da direita, eu sei que ela precisa então acumular um pouco de energia para a esquerda. Ela precisa pegar uma força aqui e depois ir para a direita. Então vamos lá, eu já marquei o keyframe inicial dela. Então ando um pouquinho aqui o cursor, clico no meio da bolinha e puxo ela um pouco para a esquerda. Por quê? Porque eu preciso que ela pegue um pouco de movimento para trás e depois ela vá para frente. Como eu quero que ela chegue rápido aqui, eu já vou começar a trabalhar o time agora. Eu vou deixar um intervalo, uma distância curta de espaço entre esse keyframe e o próximo keyframe, que vai ser o keyframe que vai representar que essa bolinha ela vai encostar aqui nessa parede. Vou dar um zoom aqui e vou arrastar a bolinha para frente até ela encostar na parede. Vou diminuir a área de preview para a gente ver o que está acontecendo aqui. Vou dar um 0 e vamos lá. Percebo que a bolinha ela está com o time totalmente errado, porque a gente não consegue perceber o movimento de antecipação que ela fez, que a gente criou. Então o que a gente faz aqui? Das duas uma, ou começa a afastar esses keyframes segurando e arrastando para a direita, ou a gente seleciona todos, segura a tecla Alt e puxa para a direita, que ele começa a afastar esses keyframes proporcionalmente, preservando a distância relativa entre eles. Vamos dar um 0 aqui no preview e vamos ver o que está acontecendo. O movimento de antecipação está legal, mas agora eu vou ter que trabalhar individualmente nos keyframes. Eu preciso que ele demore mais um pouco pegando energia, então eu vou puxar ele um pouco mais para frente. Eu já percebo que ele demorou mais, só que eu quero que ele chegue mais rápido na parede
para simular que ele pegou muita velocidade com esse acúmulo de energia criado com o princípio da antecipação. Então, como é que eu faço isso? Eu trago mais para perto esse keyframe que representa essa bolinha quando está encostada nessa parede, para que esse movimento seja mais rápido. Agora tá legal. Ele pega uma força, vai para a direita. Agora vamos criar outro movimento. Percebo que é bastante simples, pessoal, trabalhar com os princípios de animação quando a gente entende para que eles servem, por que eles são importantes, e quando a gente também entende qual parâmetro de animação utilizar para poder fazer esses movimentos. Nesse caso, por enquanto, só estou utilizando a posição, e através da própria posição eu trabalho no time da animação, que já é um princípio que a gente utilizou. Fazendo um resumo rápido, a gente utilizou a antecipação, a gente utilizou o time desse projeto de animação aqui agora. Vamos criar um outro keyframe aqui para poder puxar essa bolinha. Opa, eu cliquei no ponto de ancoragem, então eu automaticamente distorço ela. Vou clicar no meio dela e vou puxar ela para um outro ponto, encostando na parede. Depois eu vou puxar ela para outro ponto e vou jogar ela para baixo. Vamos dar um zero e vamos ver como é que está acontecendo essa animação. Velocidade eu acho que está muito legal. Às vezes acontece a gente acertar de primeiro o time da animação. Mas perceba que a bola está flutuando aqui. Por quê? Porque a gente vai trabalhar agora um princípio de animação que eu não tinha falado antes, que são os arcos. Que não é nada mais, nada menos do que a curva feita pelo movimento. Que nesse caso, é interessante utilizar a curva para poder fazer um movimento mais orgânico, mas nem sempre ela vai ser utilizada. Como nesse caso, a lógica é que ela vem em linha reta, então pela trajetória a gente percebe que ela está fazendo uma curva e não é esse princípio que a gente quer utilizar agora. Então como é que eu faço isso? Eu clico nos pontos que representam os keyframes. Vocês percebem que quando eu clico nele, o keyframe referente a ele é aceso. E eu percebo que ele me gera dois pontos que quando eu clico em um deles e puxo, eu consigo movimentar o meu path na trajetória, fazendo a curva ou fazendo uma linha reta da forma que eu quiser. A linha já está reta aqui. E o que é que está acontecendo aqui? Deixa eu passar o cursor. Ele bate na parede e ela faz essa pequena curva, que é interessante nesse caso. Por quê? Porque é como se a bola batesse na parede, girasse um pouco e fosse para outra parede. Ela bate na outra, gira um pouco e desce. Então a gente já trabalhou a nossa curva, que é outro princípio de animação, e a gente já trabalhou o time e antecipação. Vamos dar um preview. Percebo que a nossa animação está legal, só que ela precisa de mais vida, bem mais vida. Para isso a gente utiliza um princípio muito utilizado, que é o princípio de distorção, stretch, squash, stretch. Esse princípio é muito utilizado e ele geralmente é complicadinho de ser feito, porque a gente trabalha com a distorção dele. Mas vamos aprender aqui que quando a gente pré-projeta a nossa animação, ela se torna bem mais fácil. Lembra que eu falei que inicialmente é interessante a gente mudar o ponto de arco point, o ponto pivô do nosso elemento para o meio? Então eu projetei isso anteriormente para me evitar problemas agora. Vamos trabalhar com a escala para poder distorcer esse objeto e também com a posição. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Vou ensinar um atalho para vocês bem legal, que é o seguinte: se eu apertar S, a gente vai para a escala, se eu apertar P, a gente vai para a posição, T, opacidade, R, rotação. Mas se eu quiser abrir dois parâmetros para poder animar, sem precisar vir aqui pelo transform e deixar todos eles abertos, o que é que eu faço? Eu vou apertar P, porque eu já sei que minha posição está animada e eu quero visualizar esses keyframes. Eu vou segurar Shift e vou apertar S. Quando eu seguro Shift e aperto a tecla de atalho referente a outro parâmetro, ele permanece com o outro parâmetro ativo e abre o outro parâmetro, só para a gente poder visualizar os que a gente quer animar, que nesse caso são esses dois. Então vamos lá. Eu não vou distorcer a escala através desse parâmetro de proporção, porque não vai fazer sentido com o que eu expliquei para vocês anteriormente. Vou dar um Ctrl Z, vou ocultar essa lei, vou abrir essa lei do final para a gente ver o que é o squash e o stretch. Vejam esse movimento aqui, ele está distorcendo, ele começa com o formato normal da bolinha, depois ele distorce, depois ele amassa. Se eu utilizasse a escala proporcional, esse objeto ele só iria aumentar e diminuir proporcionalmente todos os lados. E não é isso que eu quero distorcê-lo na vertical e na horizontal. Horizontal, esticá-lo na vertical, amassá-lo no caso. Então para isso, vou ocultá-la e vou
habilitar aqui nossa lei do exercício.